Olha ele. Pode ficar aí. Quem você vai olhando? Já memorizei tudo. Tem a memória do Olha, Mike gostei Ross. desse cara. Ah, tá bom. Qual que é a minha câmera? Eu acho que é A aqui. minha agora é essa aqui. Tá Um, no dois, jeito, três. né? Tira aí. Pode ir. Pera aí, 21h52. 21h52, tá. Só pra lembrar. 21h52. Repita. 21h52. 3, 2, 1. Fala, Sênior! Seja bem-vindo a mais um Extra Capitular Podcast. Este nosso querido podcast da Demolê Alumni Brasil. Meu nome é Matheus Bandieira e hoje a gente está aqui para conversar sobre um assunto muito importante. Experiências de primeiro emprego, questão de estágio, currículo, inserção no mercado de trabalho. A gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje. Por isso que eu vim assim, com paletó e tal, pronto para contratar meus dois parceiros que estão aqui pleiteando essa vaga. Se apresentem aí. Olá, meu nome é Igor Ritter. Eu tenho 21 anos e não tenho experiência na área. Olá, meu nome é Paulo Júnior, eu sou menor aprendiz. Jovem aprendiz. Jovem Então, aprendiz. Vamos ver se eles merecem essa contratação. Roda a vinheta. Meus irmãos, então a gente vai conversar hoje realmente sobre essa questão de inserção no mercado de trabalho e tal. A gente fez essa brincadeirinha sobre entrevista e tudo mais. Mas isso é uma coisa que vai acontecer na vida de todos nós, né? Vocês já passaram por isso, eu já passei por isso. A entrevista, ter que fazer um currículo para mandar, para enviar por e-mail e tal, pleitear uma vaga de estágio, pleitear uma vaga de emprego. Isso é algo que faz parte da vida de todo mundo. E é algo que, para aquele que está iniciando essa fase de sênior ou para o demolê ativo mais velho e tal, pode estar aí tentando uma vaga como menor aprendiz, como estagiário de graduação e até emprego mesmo, CLT. Né? Eu gostaria, então, que a gente começasse essa conversa falando sobre currículo, sobre quando que vocês fizeram o primeiro currículo de vocês. Eu me senti extremamente perdido quando eu fui fazer o meu a primeira vez, porque achava que não tinha nada para colocar ali. E queria saber como é que foi a experiência de vocês e o que vocês aprenderam de lá para cá, o que a gente pode compartilhar de dica e tal. Enfim, o que vocês nos dizem aí? Fala aí, presida. Beleza, então. Bem, primeiro é que é muito importante você ter um bom currículo, né? Você ter um currículo apresentável. E hoje, né, mais do que ter um bom currículo, é a gente ter um LinkedIn atualizado. Então, é a primeira dica, né? Hoje, a gente está numa era de tecnologia que ainda não dispensa o papel. É bom você ter seu currículo impresso, escrito, né? Quando você for numa entrevista, levá-lo impresso, mas também você ter as suas redes sociais, e o LinkedIn faz parte disso, atualizado também com as suas experiências, suas formações, cursos, etc. Mas voltando lá um pouquinho atrás, né? Quando você escreveu o seu currículo, né, quando eu fui fazer pela primeira vez o meu currículo, eu lembro que eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, e aí você vai colocando lá, você pega aqueles modelos prontos, né, da internet, do próprio Word, lá já tem uns modelos prontos, e você começa a colocar, qual que é, onde que você mora, seu nome, sua idade. Antigamente se colocava dados pessoais, hoje não se faz mais isso, né, uma dica muito importante, não coloque dados pessoais Tipo sensíveis, tipo CPF, RG. Tá, nossa, não. Antigamente se colocavam nos currículos, hoje não se coloca Paulo mais, Júnior, né? solteiro, Casado, não sei, você fazia um descritivo da sua vida. Isso mais, Tipo né? sanguíneo. Essas Tipo coisas. sanguíneo. Porque Você na tá própria indo pro exército. entrevista, porque na própria entrevista de emprego, caso você seja chamado, o profissional ali de RH, de recrutamento, ele vai te fazer essas perguntas, né? Ele vai te fazer algumas perguntas um pouco mais pessoais, né? Se você é casado, se tem filhos, onde que você mora, etc, etc. Então, essas informações você não precisa colocar todas no seu currículo, né? O seu currículo é um objetivo de você mostrar suas qualificações, né? Principalmente suas qualificações que vai bater com o perfil de alguma vaga que algum recrutador está procurando ali naquele momento. Mas, enfim, então no meu primeiro currículo, né, eu lembro que na época eu coloquei lá, né, nome, né, endereço e tal, o objetivo ali em poucas palavras, o que eu queria naquele momento. E eu tinha feito um curso de informática na minha escola. A minha escola tinha esses cursinhos e tal.
E eu lembro que eu tinha feito o curso de informática, então meu primeiro curso, além do ensino médio, colocado que eu estava ensino médio em formação na época, né, segundo, terceiro ano, e não me lembro agora certinho, mas coloquei lá, né, que eu estava no ensino médio, na escola tal, e coloquei o curso de informática, que antigamente era o curso de nossos pais, né, era datilografia, de escrever em máquina, aí depois era o curso de telex. Mas não era só curso de informática, você colocava curso de informática, aí você colocava Word, PowerPoint, internet, Excel, digitação. As pessoas tinham algumas vagas de emprego que te pediam fazer prova de digitação, né, alguns anos atrás. Isso nos anos 2006, 2007, né? Então tem um tempinho, mais de 15 anos, né, atrás, mais ou menos. Então esse foi meu primeiro currículo. Eu montei esse currículo para poder participar de um processo seletivo para instrutor daquelas antigas microlins, sabe? Aqueles cursos que tinha, Beat Company e tal. Então, meu primeiro emprego, assim, de fato, foi como instrutor de informática. Então, eu levei meu currículo lá, participei, fiz umas provinhas e tal, a provinha de digitação. Fui contratado, né? E nessa época era tipo um estágio, não era nem um emprego, né? Porque eu era menor ainda, não tinha carteira de trabalho ainda, não tinha tirado carteira de trabalho. Era tipo um estágio, né? Que eu, eu saía da aula de manhã e ia lá na parte da tarde, tinha 2, 3 turmas, não lembro, que eu dava um cursinho lá básico de informática e ganhava um dinheirinho no final do mês. Era tipo um contratozinho de estágio naquela época, né? Como se fosse um contrato de estágio hoje. Então essa foi minha primeira começo de experiência para entrar no mercado de trabalho de fato, antes de fazer vestibular, e fazer outros cursos. Essa foi a primeira experiência. Aí um pouco depois eu fiz um curso de auxiliar administrativo, que tinha na minha cidade também, que era um curso mais voltado para você trabalhar em escritório. Então eles começavam a ensinar você a fazer uma planilha financeira, como digitar um e-mail respondendo uma dúvida e tal. Então você vai ter um curso básico mesmo de coisas administrativas, organização de arquivo, um pouco de relacionamento interpessoal, né, de saber lidar com outras pessoas. Então foi um cursinho que eu fiz, e aí através desse cursinho, que tinha uma carga horária de estágio, eu comecei a trabalhar no Sicoob, né, no banco, na cooperativa. Então essas foram minhas primeiras experiências, assim, já começando entrada de trabalho. Legal. E você, Igor, como é que foi? Bom, você estava falando de currículo, né? E eu estava lembrando, né? É engraçado, quando você vai começar, né? Igual você falou, você não tem o que colocar no currículo, né? E um currículo é meio que você está se vendendo ali numa folha, né? Então, muitas vezes você vai pôr habilidades suas. Eu sou organizado, eu sou uma pessoa que lida bem com os outros, comunicativo. Dá pra você pôr esse tipo de coisa no currículo porque é o que as pessoas esperam. Elas querem entender a pessoa em uma folha. E assim, até engraçado, eu acho que é útil de eu trazer. Tipo assim, eu tive a oportunidade de, na minha carreira, ser gestor. E de contratar pessoas, de fazer entrevistas de emprego para uma vaga que eu precisava. Algumas, né, na verdade. Mas o rolê foi que eu comecei a entender, e isso eu ajudo muito meus amigos em relação ao currículo. O currículo é muito uma técnica. Porque, assim, o cara que vai ler o seu currículo, você monta o seu currículo, nossa, eu tenho que mostrar aqui que eu fiz esse tanto de coisa, esse curso aqui que eu fiz de trombone que eu quero trazer para as pessoas. Mas o cara, ele faz uma leitura dinâmica. Informações, última experiência, conhecimentos. Tipo assim, então um currículo hoje que eu digo que é bom, ao meu ver, pelo menos, é um currículo que ele é sucinto, que ele traduz o que precisa de forma rápida e tem informações com uma leitura boa. Porque, velho, o cara que vai te chamar, o cara normalmente vai ser do RH, o cara ou a mina, né? Mas vai ser do RH, ela tem um tanto de currículo para olhar. Então, você é só mais um no meio de um tanto de currículo. Então, é importante você ter um currículo ali com que seja mais direto ao ponto, né? Eu vejo currículos de várias páginas. Mano, não faz isso. Não faz o currículo de várias páginas, porque a pessoa só vai falar, tá, que especial que essa pessoa é. Porque dá para você resumir em uma página. Hoje em dia, né, como eu já tive algumas experiências, eu já não ponho todas as minhas experiências no meu currículo de trabalho.
Porque não faz sentido eu pôr o primeiro trabalho que eu tive lá atrás, meu estágio, tipo assim, fiz estágio em tal lugar. Eu acho que já não faz sentido, porque quando você tem que pôr o que é relevante. Então, uma dica que eu recomendo para as pessoas é monte seu currículo para cada lugar que você manda. Se você vai mandar para uma empresa, sei lá, vou usar o meu exemplo, que é da área do marketing. Se eu vou mandar para uma empresa que está procurando um designer, eu quero ir atrás de ser designer, eu vou puxar meu currículo todo para o lado de design. Então, eu vou colocar um cursinho que eu fiz, eu vou colocar uma experiência que eu tive relacionada a design com mais detalhes ali, eu vou fazer um currículo mais bonito, porque para mostrar que eu entendo mostrar as design. Ferramentas que você conhece, Photoshop, Exato. pacote Illustrator, as habilidades, né, as ferramentas que eu tenho. Agora, se eu estou indo para ser redator publicitário, por exemplo, eu vou colocar ali coisas relacionadas à escrita, né, cursos de português, então, portfólio de textos que eu fiz, que você escreveu. Né? Então, assim, isso é falando de uma área da publicidade, mas o que eu quero dizer é, pense, edite seu currículo, faça seu currículo sempre maleável no PDF, no Word, e edite ele de acordo com a coisa que você está tentando. Se na vaga lá está pedindo uma coisa que você tem, mas você não tinha no seu currículo, põe, ué. Por que você não vai pôr? Não estou falando para mentir no currículo, não, mas o que você tem, coloca. Então, acho que essa falando de currículo em si, é uma dica legal de você explorar, pensar que você está querendo convencer alguém a conversar com você. O currículo é isso, para mim. Não, perfeito. Exatamente. E a dica que eu falei no início, de currículo impresso, o seu currículo impresso ele pode ser um pouco mais resumido. E aí você tem um LinkedIn, que você pode colocar um pouco mais coisas, você pode deixar mais detalhes e tal. Então, o seu currículo, você pode realmente fazer isso que o Igor falou. Resumir ele um pouco mais, até porque é um resumo, né? O currículo é um resumo das suas experiências, né? É resumo, né? E aí você... É um resumo das suas qualificações, né? E lá no LinkedIn, não, você vai colocar link da empresa, você pode pedir referências, né, de pessoas que trabalham com você, vai ter depoimentos lá, igual no meu, tem vários depoimentos de pessoas que eu trabalhei, que eu gerenciei algum projeto, que deram lá uma avaliação sobre o meu perfil, e eu fiz isso de outras pessoas. Então, os recrutadores, hoje, eles olham muito isso também, né? Então, você não precisa, como o Igor disse, fazer um currículo. Se eu for colocar todas as experiências, todos os certificados, as coisas que eu já fiz, tal, você vai escrever um artigo, né? E a pessoa não vai ler isso. Um livro. Mas eu achei bem legal essas dicas que vocês deram, até porque, em relação a mim, vocês são pessoas que têm mais experiência nesse mercado. E eu fiquei lembrando, minha trajetória é até engraçada nesse sentido. Porque vocês estavam falando e eu estava lembrando quando eu fiz o meu primeiro currículo. Eu estava mais ou menos pelo 3º ou 4º período da faculdade de Direito, e aí surgiu uma vaga para estágio em um órgão público, na Advocacia Geral do Estado, e um amigo pediu, manda seu currículo aqui que eu vou te indicar para essa vaga. E aí, puxa, pela primeira vez vou fazer um currículo. E eu lembro que eu não via nada para colocar, né? Então eu ia colocar meus dados lá, básicos, ia colocar que eu estava no 4º período de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, ia colocar que eu tinha me formado não sei onde, e aí com muito custo eu exprimi ali, tinha feito intercâmbio, tinha aprendido inglês, fazia curso de outras línguas e tal, e aí cheguei nesse ponto. Com o passar do tempo, a gente vai construindo um currículo, né? Agora, há pouco tempo, eu fiz outro currículo, né? Daí, quando foi para entrar nesse estágio que eu tô hoje, e aí eu vi que eu já tinha muito mais coisa para colocar. Então, eu acho que além de a gente ter um pensamento, isso é muito importante, além de a gente ter um pensamento em o que escrever no papel na hora que a gente se coloca diante dele, mas também um pensamento... na nossa formação profissional, e a gente pensar e fazer coisas que vão agregar para aquilo que a gente quer mostrar no currículo. Sim. Em seguir um caminho que a gente vai ter, de fato, conteúdo para mostrar ali. Né? Acho que essa é uma dica importante para quem está começando no mercado de trabalho. Né? Não fique afobado, porque no começo você não tem o que colocar, mas... também tenha isso em mente, tenha que você vai construir o seu currículo aos poucos, né? E trabalhe nesse sentido. Acho que isso é muito importante. Uma outra coisa que você falou, Igor, eu achei muito legal, que é a visão do outro lado, né? Agora, nesse estágio que eu tive a oportunidade de trabalhar na seleção de estagiários para o nosso escritório. E aí eu pude
reparar justamente o que você falou. Primeiro, que a gente recebe centenas de candidaturas. É isso mesmo. E que é um saco selecionar. Essa é a primeira coisa. E aí, bem, se você vê um currículo que a leitura é muito ruim, né? Que a fonte é ruim, que é embaçado, já descarta. Se você vê um currículo muito grande, com muita coisa, muita informação, já descarta. Se você vê um currículo com um design muito nada a ver, já descarta. Só um parênteses, modelos iguais. Tem gente que... Muita gente pega do mesmo site o modelo de currículo, velho. Você já acha que é da mesma pessoa. Da mesma pessoa. Né? faça, não não gera use. nada. Se você vê... Aí entra outra coisa, currículo com foto. Eu tive uma experiência muito ruim com isso. Eu acho que é totalmente dispensável. Eu acho que não é uma boa. Não acho legal, não. E aí, às vezes, qual que é a questão? Ok, você vai pôr uma foto, mas você tem uma foto ali muito profissional para você colocar tal. Acho que talvez pode ser pior do que não ter. Menina põe pagando de gatinho. Eu acho que... Melhor manter, mais uma vez, manter o LinkedIn atualizado. Se a Mantém pessoa o quer ver, LinkedIn. você vai ter lá no seu currículo o seu LinkedIn lá, né? Barra seu nome. Eu quero ver quem é o Banjo e tal. Entra lá, entra tá sua lá, cara lá. tá sua cara lá. Isso. Pronto. Pô, e Entendeu? tem gente que é preconceituosa. Tipo assim, às vezes você vai ser julgado pela sua aparência por causa disso, né? De você estar dando margem. Uma escolha errada de uma foto que você colocou ali... Passa uma impressão errada. Passa uma impressão errada. Nem é você, Às mas vezes a você pessoa... tá com olheira, tá mal dormido, tira uma foto. Ou tá muito, as meninas, principalmente, às vezes Muita estão muito maquiada, produzidas né? e tal, também não passa a ideia legal. Não. Então, pra mim, é currículo sem foto e aí LinkedIn atualizado. Quem quiser entra lá e olha no LinkedIn. E aí eu queria, pra gente finalizar esse assunto currículo, eu queria colocar uma polêmica aí, que eu já vi sendo discutida em diversos grupos. Ordem de Molay no currículo ou não? O que vocês acham? Com certeza. Com certeza. Eu coloco desde quando eu Põe entrei que na é Ordem de chique. Molay. E o LinkedIn, em especial, ele tem lá um negócio de trabalhos voluntários, que você pode colocar os cargos que você tem na instituição, o que a instituição faz, colocar o site da instituição. Então, eu acho interessante. Em algumas entrevistas de emprego que eu participei, o pessoal perguntou: eu conheço e tal, tem a ver com maçonaria, etc. Eu falei, sim, tem a ver, mas é uma ordem de jovens, é um trabalho voluntário, faz isso e aquilo. Pode ser que chame atenção e pode ser, a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui de network, mas pode ser que, por uma grande coincidência, o cara que está recrutando é maçom. Pode ser que ele conheça a Ordem de Molay, pode ser que ele seja o pai de um Demolay. Não que ele vai te favorecer porque você é Demolay, mas isso já te abre uma oportunidade um pouco à frente ali, melhor do que de outros candidatos que estão na mesma vaga. Eu já consegui um emprego porque eu sou demoleiro. Não por causa disso, mas na entrevista, tipo assim, a recrutadora, né? Não vou citar porque vai que a pessoa não quer que exponha, né? Mas ela viu lá que eu sou demoleiro. Eu sou demoleiro e tal. Também faço parte da Ordem das Paramaçônicas e tal. Que legal. Isso criou, isso quebrou o gelo de uma forma que, tipo assim, eu perguntei, aí a pessoa tava com aquele notebook da Apple mais chique que tem um touchzinho aqui, eu falei, como é que é esse notebook? Então, tipo assim, eu quebrei ela do básico que você vai estar na entrevista lá com a pessoa e é uma coisa formalzona, você tá com medo? Não, você tá entrando numa conversa, foi um assunto que a gente tinha em comum. Então, eu recomendo demais colocar no LinkedIn, eu ponho lá que eu sou do Demolay International, que eu acho mais chique. Porque não tem o Rotary. Rotary todo mundo põe que é da... Rotary é Eu internacional, esqueci mas de pôr meu Rotary. Vou pôr, que eu já fui do Rotaract. porque é uma ordem, não é que eu sou do Demolay International, mas eu ponho lá Demolay e aí aparece que é internacional, isso que eu quis dizer. Né? O meu tá Demolay Brasil mesmo. Eu também sou. Vou mudar. Não, eu não usava. Mas e eu ponho consultor hoje. Que é o cargo que eu tô no capítulo. Eu tô só como membro. Não. Não, anota aí, cara. O meu está presidente da associação alumni e tal. Tem que pôr, porque, Tem que tipo pôr. assim, por exemplo, se você tá como consultor, isso é uma qualidade. Tá com ligado? certeza. Você esforça várias horas como consultor, tem que pôr isso no mercado, pô. Aí, ó, até eu tô aprendendo. Bem, eu acho positivo, né? As críticas podem ser em relação, talvez, de preconceito religioso, etc. De não conhecer e pegar... maçonaria eu ponho também. De pegar algum... Maçonaria eu não pus no meu, não. Acho que eu vou pôr. Põe como ajuda mais... Mas, enfim, pode ser que algum recrutador, né, que seja, sei lá, né, enfim, de um... não conhece e tal... né, pode achar meio estranho. Mas eu vejo assim, a maioria das experiências que eu tive, a maioria não, acho que 100% de todas as experiências que eu tive, que alguém
questionava o que era embaixo, era de forma positiva. Por exemplo, na última agência que eu trabalhei, o cara, a hora que estava me recrutando, não, porque meu sogro é maçom, não sei o quê, já me convidou várias vezes, mas eu não quis entrar, vocês fazem um trabalho voluntário muito legal, etc, etc. Então, tipo assim, também deu uma quebrada no gelo, o cara conhecia e foi positivo. E outras entrevistas também que eu participei, a maioria das pessoas veem assim como um trabalho voluntário. Eu acho assim que o principal ponto é esse mesmo. Como você escreve também, né? Também. Tipo, né? Eu coloco trabalho saber voluntário, descrever etc, o que descrever é. o que é, né? Mas eu acho... vocês deram a opinião de vocês, eu também acho que ter Demolei no currículo é bom, eu coloco, mas e aí a gente sabe vender o peixe, né? Mas pensando do ponto de vista do recrutador, eu acho que é interessante essa informação, porque passa a ideia de uma pessoa preocupada com questões sociais, uma pessoa envolvida no desenvolvimento da juventude, uma pessoa que se envolve com causas, né, mais desse âmbito de voluntariado e tal. Sim. E isso diz muito, né, sobre você, sobre alguém que está disposto ao trabalho, sobre alguém que está disposto a doar um pouco do seu tempo para ajudar o próximo, a se focar num aperfeiçoamento também pessoal. Então, acho que esse que é o ponto interessante. Mais do que por networking e tal, que existe sim, mas eu acho que é subsidiário. Acho que o principal é essa questão da ideia que você vai passar. E aí até a gente pensar, as empresas hoje cada vez mais têm esse apelo, né? Para ter pessoas conscientes, enfim. Envolvida com causas sociais. Envolvida com causas sociais, né? Aí eu acho que é a mesma coisa que você pegar alguém, eu sou voluntário da Anistia Internacional, sou voluntário disso. Da Cruz Vermelha. Da Cruz Vermelha. Coisa, né? Você não pode pôr no seu LinkedIn a sua foto vestindo capa Demolei. Sim. Primeiro que o povo vai achar que você faz cosplay de Harry Potter. Então vai falar, essa pessoa não é séria. Não, tô falando sério. Falando dica de LinkedIn, LinkedIn é uma rede profissional, uma rede social profissional. Então você vai colocar uma foto sua de uma camisa social no mínimo, uma camisa polo. O Band está aqui, nosso modelo exemplar. Completamente linkedizável. Seria contratado. Mas assim, pelo menos uma camisa polo legal, né? Você vai estar... É uma rede profissional. Então você vai ter que se apresentar. Mas eu acho que além do LinkedIn, olhe como estão as suas redes sociais. Era todas dica, elas, né? Principalmente o Facebook, porque o Facebook, nem uso o Facebook. Tá, mas ele existe, você não atualiza há vários anos e aí vai ver a última foto que tá lá. Entendeu? Se você não usa, desative. É de bebedeira, é de rolê, é coisa boba, é de eleição, política, né? De muita coisa. Hoje está muito polarizado, então porque eu tenho evitado publicar. O meu só tinha coisa de... Vou sumir com o meu Facebook, só tinha coisa de política. Ou faz um filtro. Não, isso é uma dica séria, ó. Pra dicas de emprego, né, que a gente tá falando aqui. Cara, a sua imagem é uma coisa que as pessoas vão procurar no Google se elas estão avaliando se te contrata. E o primeiro resultado que vem no Google, quando você pesquisa o nome da pessoa, é a rede social dela. Quando você entra, você vê o perfil público dela. E no Facebook, por exemplo, tem como que você põe para seus amigos o que põe público. Isso. E muitas vezes a pessoa vai ver o Facebook primeiro, já vai ter o primeiro julgamento, depois vai para o Instagram. Então, Facebook, dá uma olhadinha como é que tá seu Facebook para ver se você não tá passando por problema. É igual o processo de sindicância. Muitas vezes, hoje, lá no CISDM, quando o cara preenche a ficha, agora quer ser um Demolei, né? Que era o antigo Juntos Anos Mais Longe. Mas vai aparecer aqui, ó, se você quer ser um Demolei, está assistindo esse podcast, quero ser um demolei.com.br. Pois é, o Tempo trouxe pra gente aqui, vão trazer sempre, né? Trazer sempre. Enfim... Coloco o Instagram, o Facebook, e muitas vezes eu clico lá para poder ver o perfil do cara, né, que tá pedindo ingresso na ordem Demolei. E eu acho que se a gente faz isso pro cara que tá ingressando, com certeza os recrutadores dão uma pesquisadinha ali para poder ver um hábito seu, quer ver como você se porta socialmente, né? Como você se comporta socialmente. Perfeito. Tá, a gente então venceu esse ponto aí de currículo. A gente falou um pouco sobre o LinkedIn, que é uma espécie de um currículo moderno aí, né? Um currículo 4.0, algo do tipo. E aí, agora eu queria falar de outra coisa, outro desafio para quem está buscando um emprego. Mandei meu currículo, me chamaram para uma entrevista. Aí o coração já é acelerado, você se prepara. Eu queria saber, no meu campo, no direito, não tem muito segredo, né? Você vai lá para a entrevista, vai colocar, no mínimo, a camisa social. Pelo amor de Deus, não ir com roupa muito casual numa entrevista.
vai se dirigir aos doutores ali que vão te entrevistar de uma forma mais formal, vai mostrar então seus conhecimentos e tal. E aí eu queria saber, tendo a visão de outras áreas, como é que a pessoa tem que se portar na entrevista, como que é um jeito interessante aí para você causar uma boa impressão. Entendi. O que vocês acham? Eu acho que, primeira coisa, isso é uma informação útil para as pessoas, que muitas não sabem. Se alguém te chamou para uma entrevista, já gostaram do seu currículo, ou seja, suas habilidades atendem, mas elas querem ver o seu perfil social. Como que você se comporta, o que você pensa, se você não está mentindo sobre o que você falou antes. Então, a entrevista, na maioria das vezes, é uma confirmação. Claro que tem entrevista, são várias etapas, que tem um povo que... Tem prova, tem não. um monte de coisa. As empresas se acham muito especiais Direito também, tem né? muita prova em entrevista. Mas assim... Você é uma área mais técnica, né? Vamos falar Quando assim. te chamam para uma conversa, né? Tipo, vamos dizer assim, porque esses negócios de prova, eu até entendo que é uma forma de testar a habilidade da pessoa, né? Mas o normal é quando você já tem alguma experiência, a pessoa vê que tem experiências comprovadas, então ela vai conversar com você. Então é você ali meio se mostrar como você vai ser no dia a dia, né? Então eu acho que não é tentar impressionar, porque dá pra saber quando alguém tá tentando impressionar. Forçado demais, né? Sim, sim. É o mais difícil, mas talvez assim, agir tranquilamente, assim, se Com movimentar com parcimônia, né? E Não ser tá sincero também, né? Se a ansioso. pessoa pergunta uma coisa que você não sabe, você pode falar que não sabe. É até melhor, às vezes, você falar que não sabe tal coisa, ou que você sabe pouco, né, do que você falar, não, sei, não, já trabalhei. Porque se no futuro ali você for empregado e precisar daquela habilidade, pode ser que aí você é pego com as calças riadas, né, com as calças na mão. Então eu prefiro muitas vezes na entrevista, você conhece a ferramenta tal? Eu falo, não, essa ferramenta eu nunca trabalhei, mas eu já trabalhei com essa outra que é similar e tal, e eu acredito que o uso dessa ferramenta, principalmente, por exemplo, eu trabalhei muito com a parte de gestão em agências de publicidade, e se usa muitos softwares, né, para gestão de agência que são muito parecidos, né? Então, se eu não usei O X. o X, mas eu já usei o Y, que são muito parecidos. Então, não precisa você falar que sabe fazer naquela ferramenta específica. Você pode Depois ser falar, pego né? de calça curta, né? De calça curta, como se diz. Você sabe que uma vez eu fiz uma entrevista, foi uma única vez, mas que eles falaram em inglês e em espanhol comigo. E assim, eu penso, tem um meme, né, que o pessoal fica mentindo, espanhol intermediário. Se eu não tivesse o espanhol bom, eu tinha rodado. Então, assim... Gostei desse show. Estou muito contente. Aprendeu com La Casa de Papel. Aprendeu com Maria lá del Barrio. Nombre Jairo. Não, desculpa, Mas cuidado com o espanhol Cuidado. intermediário. Eu sei de casos, assim, de amigos próximos, de amigo próximo, né, que perdeu uma vaga de emprego porque mentiu, colocou no currículo que sabia inglês e no meio da entrevista o recrutador começou a falar inglês e ele travou, não falou, não sabia falar. Rodou. E rodou, né? Justo, Então, né? Rodou com razão. não minta no seu currículo, né? Eu não sei inglês, eu coloco lá básico, eu sei ler mais ou menos. Pronto, acabou. É o que o recrutador vai me pedir. Se eu coloco que eu sei intermediário, avançado, se o entrevistador quiser, ele vai te fazer alguma pergunta e vai te pegar ali no meio da entrevista. No pulo, Mas e a comunicação? Comunicação é importante, mas também tomar cuidado para não falar demais. O recrutador que quer saber as informações, ele quer que você fale, né, mas sobre coisas pontuais. Às vezes você desvia um pouco do assunto. Ele pergunta se você gosta, qual é a sua cor preferida? Aí você vai explicar durante 10 minutos por que você gosta de azul. Não, minha cor preferida é azul. Ponto final. Se ele quiser saber de mais alguma saber coisa... mais alguma coisa, ele vai perguntar, mas por que você escolheu azul? Sim. Por que você não gosta do roxo, do amarelo? Enfim, então é o entrevistador que está conduzindo a entrevista. Eu acho isso um ponto muito importante. Outro ponto é se preparar também para a entrevista. Eu acho que às vezes a vestimenta, né, como a gente disse antes do LinkedIn, mas coloca uma camisa polo, não é o caso de direito, enfim, algumas coisas que é bem mais formal, mas, por exemplo, eu gosto de social. Quando eu vou fazer alguma entrevista, eu coloco pelo menos uma camisa social porque eu gosto. Mas, assim, em ambiente publicitário é um pouco mais contraído, né? Se você for com uma camiseta e tal, uma calça jeans ali, é aceitável, né? Mas algumas profissões, algumas coisas são um pouco mais formais, né? Então, você tem que
se preparar. Se eu estou indo para uma empresa... E se eu pesquisei também, que tem isso também. Eu estou indo para uma empresa, você entrou lá no LinkedIn da empresa, no Instagram, você viu que todo mundo na empresa usa uniforme, é uma empresa um pouquinho mais tradicional, tá todo mundo de social. Então, eu vou de social também, né? Essa empresa tá assim. Entrei lá, vi que é uma empresa um pouco mais contraída, startup, o pessoal joga sinuca, toma uma cervejinha. Não, vou com uma camisa polo aqui, você chega de terno, também aí, nada a ver. Nada a ver. Então, eu acho que assim, você tem que conhecer o ambiente também da empresa para a qual você está se candidatando, né? Eu acho isso importante também. E se ater às perguntas, eu acho que isso é bem interessante. O entrevistador quer te conhecer, ele quer saber das suas qualidades, das suas habilidades ali, né? Ele quer entender um pouco mais, né? Como o Igor disse, se você foi convidado para uma entrevista, é que você já tem ali o mínimo do perfil que o recrutador quer. Então, ele quer um pouquinho mais, ele vai te perguntar um pouquinho mais, vai te conhecer um pouquinho mais. Mas se ater realmente às questões que são levantadas ali durante a entrevista. Legal. E você sabe uma coisa que eu acho interessante também, tomar cuidado em relação à comunicação, é com gíria. Sim. Eu acho que, assim, a gente conversa de uma forma com os nossos amigos e tal, mas quando tá num ambiente mais formal, a gente precisa conseguir conversar de forma mais formal. Sim. Então, talvez diminuir, né? Talvez não, diminuir muito as gírias, né? Porque isso dá uma impressão errada, dá a impressão de que você, né, não tá levando muito a sério. Não funciona. Não funciona, né? Essa é uma dica, assim. Fazer a barba, cortar o cabelo. Fazer a barba, cortar o cabelo. Coisas é legal. Ir alinhado, né? Mostrar que você tá se importando com aquilo ali. Acho que isso é muito importante. Você não é um idiota, né? Não, tô falando sério. Não caiu ali de paraquedas. Assim, não tentar expressar suas opiniões sobre algumas coisas. Tipo assim, eu já vi da pessoa falar sobre a opinião política dela. Tipo assim, mano, não faz isso. Sabe? Mas aí também, né? Não, mas às vezes soltar alguma coisa. Vai que a empresa pensa a pessoa que tá te entrevistando pensa de outra forma. Já perdeu. Então, isso passa uma ideia errada, porque o recrutador não quer alguém que vai levar polêmica para dentro da equipe. Porque, evidentemente, as empresas querem contratar pessoas de todas as matizes ideológicas que pensam e tal. Mas as empresas querem, acima de tudo, contratar gente que vai lá e vai trabalhar. Né? Se for plantar, se for militar dentro da empresa, é complicado, né? Isso para todos os lados, né? Eu acho, Band, uma outra dica, assim, a gente está falando, né, de momento de entrevista, de currículo, de mercado de trabalho, do primeiro emprego. Eu acho muito importante você também ter consciência, tipo assim, de se candidatar para vagas que realmente estão dentro do seu perfil. Porque, às vezes, você recebe muitas vagas lá no LinkedIn, né? Eu gosto muito do LinkedIn, não por ser só uma rede profissional, mas lá tem muita coisa legal, tem muito artigo, o pessoal publica muita coisa legal, muita Outro feira. dia eu tava no LinkedIn, achei que eu tava no Facebook, você acredita? Sim. É sério, porque você vai descendo a rolar. Primeiro que é igualzinho e tem muito conteúdo Tem muito agora. conteúdo agora, conteúdo legal. E o pessoal coloca muita pesquisa legal, que você vai vendo ali dados de consumo, enfim. Então virou uma rede assim bem legal também para você conhecer o que está acontecendo no mercado. Mas quando você vai usar a parte do LinkedIn, que é a parte de recrutamento, as vagas hoje elas têm muito descritivo. Então, assim, se é uma vaga que exige inglês avançado, você não tem inglês avançado? Não mande o seu currículo para essa vaga. É uma vaga que exige que você tenha certificação, não sei quantas, do Google, do Facebook, não sei o quê. Se você não tem as certificações ou se você não vai tirar, não vai dar prazo de tirar ali naquele tempo, também não se candidate, porque são coisas que você vai ser frustrado, né? Tipo assim, às vezes você passa ali, manda seu currículo, passa na fase ali de análise do perfil, aí o recrutador te chama e no meio da entrevista ele fala assim, mas você tem a certificação tal do Google? Aí você fala, não tenho. Então, né, se estava no descritivo da vaga que é para ter aquela certificação... Então, é uma questão assim que eu vejo também, algum tempo que a gente trabalhou em agência, eu e o Igor trabalhamos juntos, né, em uma agência, e na época de recrutamento, campanha política, e a gente ficava analisando os currículos, e assim, a gente vê essas coisas assim, tipo assim, não, mas o cara mandou o currículo para uma vaga que não tem nada a ver com o perfil dele, você olha a experiência do cara, não, o cara colocou que ele quer trabalhar com mídia, mas tipo assim, ele era redator, sei lá, tipo assim... Tem muita gente Tem muita sem gente perfil. que
Tem sem gente de perfil, outros estados entendeu? que candidata nas vagas? Isso também é. Você não lê direito, né? Gestor de projetos, gerente de projetos. Vou me candidatar. Clica lá, candidato. Aí você olha lá assim, lá embaixo. Recife. Vaga para São Paulo. Vaga para Recife. Vaga presencial, né? Vaga presencial para tal cidade. Então, assim, eu acho que é muito importante, meus irmãos, principalmente vocês que estão aí começando, saindo da faculdade, ou no meio da faculdade, fazendo o primeiro estágio, ou terminou o ensino médio, está tentando começar um emprego e tal. Realmente, assim, analise bem as vagas se está no seu perfil, né? O perfil de trabalho que você quer ter para o seu futuro, né? E isso é muito importante para você não se frustrar, porque às vezes você pode ser até contratado, dependendo da empresa, se for uma empresa pequena e tal, às vezes ali não tem um RH dedicado, né? Às vezes é o próprio dono da empresa que faz o recrutamento. Meio sem tempo, né? Meio sem Faz de tempo qualquer ali, jeito e você vai com expectativa alta para atender ali, para atender a sua expectativa, e é outra coisa, acaba se frustrando. Não é nada daquilo. Não é nada né? daquilo que você esperava. Você foi contratado para fazer A, mas a empresa postou que queria B, e você chega lá, não tem nada a ver com o seu perfil. Então isso é muito importante. Band, uma coisa que acho que é legal da gente trazer também, que aí é fora da entrevista um pouco, mas você estava falando de curso, eu lembrei. Cara, uma coisa que eu acho muito, muito útil, porque assim, às vezes quando a gente não tem tanta maturidade, está entrando para começar a trabalhar a primeira vez e tal, pode acontecer da gente se achar às vezes muito especial, no sentido de que tipo, eu tenho o que é preciso, nossa, eu me esforço e tal. Muito provavelmente tem muito mais gente que se esforça mais do que você. Então, cara, se destacar é ir além, né? Então eu tô fazendo... Vou usar o seu exemplo do direito, tá? Eu tô fazendo faculdade de direito. Isso é o suficiente? Não, porque tem muita gente fazendo faculdade de direito também, que é um estágio. Então, eu estou fazendo faculdade de Direito e eu vi um cursinho aqui online que é uma coisa relacionada a algo tributário ali que é interessante, que eu quero saber. Pô, legal. Sim. Esse cara já estudou sobre isso. Não é tipo uma pós, não é, principalmente quem está na faculdade, né? Mas não é tipo um curso completo, mas às vezes um curso complementar ajuda muito. O Google, seminário, fazer isso. Grupo de estudos, né? Total. Muito importante. Isso aí é muito legal. Tem que ir além. Então, tipo assim, eu acho, assim, primeiro, para conseguir o primeiro emprego, cara, vai na internet e descobre dentro da sua área, veja quais são as grandes empresas que oferecem cursos. Hoje em dia tem todo tipo de empresa Academy, Google Academy, né? Na verdade, nem chama assim, chama Skillshop, mas tipo assim, tem a Rock Content. No caso do marketing, tem várias empresas que oferecem cursos gratuitos. O Facebook, o Google, o LinkedIn oferece. Sebrae. Do direito também, a OAB FGV. A FGV tem vários cursos gratuitos. Os tribunais, as faculdades, o governo. O governo tem uma plataforma... É uma plataforma tipo, eu acho que não é do MEC em específico, mas é uma plataforma do governo que tem vários cursos, assim... Complementares, né? Vários cursos. Mas, assim, não é nem que eu tô falando pra você fazer, pra você se destacar na entrevista. Tô falando pra você fazer, pra você saber mesmo. Também, lógico. Porque, assim, esse vai ser o bom profissional. Porque além de você... Beleza, você contratar também, todo mundo pode ser... Mas quem que se mantém lá, né? Quem que se mostra ali que pode avançar. Então, ser especialista no assunto. Se especializar atrás. Você entrou na empresa, não se estagnar. Não vá para esse lado de estagnação. Estagnação. Mas com alguém mesmo, estagnine, nossa. Vai aparecer aqui, ó, gente. Vai soletrar aqui. Me diz no comentário, mas enfim. Luciano Huck, soletrando. Não cai na estagnação, porque... senão você nunca vai sair da sua posição, né? Pra você crescer dentro da empresa, você tem que buscar ali mais, para você poder ganhar mais. Não, eu concordo muito, assim. Isso demonstra até sobre você, né? Que você tá afim, que você quer ir além, que você, né? Isso é muito importante. Total. E aí, pessoal, a gente comentou sobre... essas fases iniciais aí de como chegar nesse emprego e tal. Aí eu queria falar de uma outra coisa que efetivamente como a gente chega até uma vaga de emprego, muitas vezes é por uma indicação, Sim. é pelo famoso networking, né? E aí eu queria saber, em primeiro lugar, o quão importante é isso, né? O que é isso, né? Primeiro, o que é esse tal networking?
quão importante é isso. A Ordem Demolei, de alguma forma, pode nos ajudar nessa questão. Da experiência de vocês aí, o que vocês nos dizem? Bem, vamos lá. Eu acho que o network é a conexão, né? Uma conexão que você cria, né? São as pessoas teia, né, que você uma rede, né? são as pessoas que você vai conhecendo ao longo da sua carreira, desde quando você começa o estágio até um pouco antes, e isso vai formando uma rede de contatos ali que você tem, que, né, no futuro vai servir ou para você mesmo puxar indicações de trabalho ou para você indicar outras pessoas, né? E com certeza a Ordem Demolei ajuda bastante, a Ordem Demolei e Maçonaria ajuda bastante a construir um network cada vez maior, porque são pessoas de várias áreas diferentes, de várias empresas diferentes, e que você aos poucos vão criando essa rede de contatos e acaba assim, tem um irmão, um maçom que tem um escritório e está precisando de um estagiário. Aí você vai lá e indica um Demolei, ele chama aquele Demolei para o processo seletivo, se for o caso é contratado. E aquele Demolei, lá dentro do escritório, surgiu outra vaga, chama outro, enfim. E isso vai criando-se, né, ali um contato maior, e a Ordem Demolei ajuda isso, né? E como ajudou vários irmãos nossos, vários Demoleis ao longo dos anos. E eu acho muito importante essa boa relação, né? Então, se você mantém uma boa relação com os membros da Ordem Demolei, no futuro, essa boa relação vai te servir de alguma forma no âmbito profissional, né? Mas é uma relação de troca, né? Também não porque não é... A gente ouve muito, né? Na maçonaria você vai conseguir as ajuda coisas. o outro. Por isso que é todo mundo rico. Por isso que é todo mundo rico. Eu tô esperando. Tô esperando ficar rico. Cadê a ajuda? E eu já sou mestre maçom, ainda não fiquei rico. Então não vai ficar mesmo. Pô, mas tô brincando. O que acontece? A questão, apesar do contato, o contato é troca, né? Networking é troca. Então, apesar... Vamos supor, eu não vou te chamar para trabalhar com publicidade. Não vou, porque eu sei que o seu lado não é esse. Especificamente estou falando, vai que você é bom nisso, eu não estou te diminuindo não, tá, amigo? Mas é isso. Então, tipo assim, eu vou chamar alguém que eu sei que tem um perfil, e a pessoa que tem o perfil vai tentar se candidatar porque quer um emprego, né? Então, eu acho que é uma coisa que se casa... Mas não é que isso existe por causa disso, sabe? Porque quando é assim, é vazio e tem muitas responsabilidades envolvendo indicação. Isso é muito importante falar também. Se alguém te indicou, a pessoa está colocando o nome dela ali como... Tá vendo aquele cara? Aquele cara ali manja e vocês confiam em mim. Contrata ele ali. E uma contratação tem custo de contratação. O que você paga para a pessoa, você paga mais ainda a empresa, né, para manter o funcionário. E tem um serviço ali para entregar para o cliente dele. Então, se você vacila numa indicação, você está se queimando muito e você está queimando a pessoa que te indicou. Então, você fica numa situação muito ruim, né? Então, tem que ter esse cuidado, essa responsabilidade. Então, eu acho que fica aí também... indicação não é tudo, é uma parte do caminho que ajuda mesmo, mas é uma responsa e é uma responsa assim, positiva, você tem que representar o que a pessoa está te dando confiança. Tem que fazer por onde, né? Eu acho o seguinte, o networking de fato é muito, muito importante, mas a gente vê muitas vezes pessoas que querem se apoiar apenas nisso, né? Total. E isso é completamente errado, porque se você tem uma rede de contatos muito boa, mas o pessoal sabe que o seu serviço não presta, que você não faz por onde, que você não é dedicado, gente, ninguém vai te indicar nada. Eles podem ser seus amigos, né? Mas isso é diferente de networking, isso é diferente de... né? Então, no âmbito profissional, não tem validade nenhuma. Sim, e aí isso mostra a importância, né? De se... daquilo que você falou, de ir além, né? De fazer por onde e tal. Eu queria, então, que a gente conversasse sobre um último tema para a gente terminar, que é o seguinte. Beleza, fui lá por algum meio, cheguei, mandei meu currículo, fiz a entrevista, fui contratado. Esses primeiros... Pode ser numa primeira experiência de emprego, mas também os primeiros momentos ali num novo emprego. O que a gente pode dar de dicas para a pessoa que está chegando num novo ambiente, num ambiente novo para ela mesmo, totalmente diferente, não conhece as pessoas que trabalham ali, enfim. O que a experiência de vocês diz em relação a isso? Bem,
Eu acho que de uma primeira fase a gente falou de estágio, né? Então a gente precisa realmente entender que naquele momento um estágio é um aprendizado, né? O que algumas empresas hoje não entendem, né? Contrata o estagiário e coloca o estagiário para trabalhar como se fosse um colaborador que já está na empresa há 10 anos, 5 anos, enfim. Então, estágio é estágio. Estágio é um período onde você vai fazer algumas atividades um pouco mais básicas e tal, para começar a se desenvolver. Você vai aprender e tem que ter um supervisor, né? Estágio é supervisionado. Você tem um supervisor de estágio que supervisiona as suas atividades, né? Quando eu comecei a trabalhar em banco, no Sicoob, a minha primeira atividade era um negócio muito ruim de fazer. Quando eu entrei, eu achava que era assim, péssimo, que era organizar arquivo. Tinha aquele movimento do banco, naquela época ainda era tudo TED, DOC, cheque, documento de conta de energia, telefone, boleto e tal. E meu trabalho era separar aqueles documentos, o que era boleto, o que era cheque, o que era crédito, débito, os documentos de TED, DOC, tal. Aí eu fiquei, tipo assim, quase uns 3 meses só nisso. E para mim era uma coisa muito chata, né? Mas era um estágio, estava ganhando meu primeiro dinheirinho e achava bom, né? E era, né, acho que na época, não sei se era 4 horas, 6 horas de estágio, não lembro agora mais. Mas enfim, mas depois de 3 meses, que aí não, agora vamos descer e tal, você vai ajudar lá no atendimento e tal. Aí eu entendi por quê. Faz todo sentido, porque as pessoas chegam perguntando. O boleto tal, o cheque tal, o débito tal na minha conta, o crédito da minha conta, não sei o quê. Aí você já sabe o que é todas aquelas operações. Sim. Você fez um trabalho um pouco mais manual, um pouco mais maçante ali no dia a dia, mas que é um trabalho que, hora que você vai explicar para um cliente ali, esse cheque aqui voltou, esse cheque aqui não, esse aqui, sua assinatura voltou porque a sua assinatura está errada. Porque a hora que você estava conferindo o movimento, você tinha que olhar atrás do cheque, você estava carimbado, qual que era aquele, motivo, sei lá, 21, que era suspenso naquela época. O pessoal, não, fui roubado, vou suspender o talão de cheque. Tinha isso, né? Hoje quase ninguém utiliza cheque mais, a não ser empresa, corporativo, né? Mas, enfim, então, assim, são atividades que para o estagiário, às vezes, ele pode achar que é um pouco assim, estão me colocando para fazer um serviço que ninguém quer fazer, mas... Não, às vezes não. Às vezes tem um sentido de você fazer aquela atividade. Lógico que também, se você observar ali que ao longo do tempo você está fazendo a mesma coisa e não está vendo uma evolução, cabe conversar com o seu... contratado para isso. Conversar com o seu supervisor e falar, não, mas eu estou aqui já há 6 meses, sei lá, o estágio é 1 ano, eu estou aqui há 6 meses fazendo... eu queria fazer uma outra atividade muito manual e tal. Beleza, então também vale essa conversa. Agora, do ponto de vista um pouco mais profissional, quando você é contratado realmente para uma vaga a qual você se candidatou, eu me candidatei para ser um gerente de projetos de uma empresa. Eu acho que o relacionamento é muito importante. Primeiro, o relacionamento com as pessoas que vão trabalhar com você, o seu relacionamento tanto com as pessoas que são os seus gerentes, diretores, etc., a quem você presta ali as informações, né, a quem você tem que relatar o seu dia a dia, enfim, tanto com as pessoas que estão trabalhando sob sua supervisão também. Então, esse laço de responsabilidade e relacionamento profissional é muito importante. Então, você tem que criar laços com as pessoas, mas são laços profissionais. É uma dica que eu dou também. No trabalho, você cria laços profissionais. Lógico que você pode ter um amigo ou outro e tal, mas você não pode levar discussões políticas, religiosas, futebol, assim, muito exageradas para dentro do seu ambiente de trabalho, porque você trabalha com pessoas que torcem para o Cruzeiro, para o Atlético, para o América, que torcem para o Flamengo, enfim, que são de esquerda, de direita, pessoas que gostam de tomar cerveja, pessoas que gostam de tomar água, enfim. Quando você traz muito relacionamento pessoal para o ambiente de trabalho, isso se quebra contamina e acaba os dois, né? A amizade e o profissional. Acaba contaminando o seu ambiente de trabalho. A pessoa começa a não entregar, como ela entregava antes, ali as tarefas delas diárias, começa a ter um murmurinho, a famosa fofoquinha ali de cozinha, né, na hora do café. Então, eu acho que, se eu puder dar uma dica, se afaste disso. Eu acho que ambiente profissional é ambiente profissional. É um ambiente que você está ali para trabalhar, para cumprir uma atividade para a qual você foi contratado e não para poder, né, ficar ali durante o seu dia discutindo a morte da bezerra. Primeiro, né? Você não existe amigos no trabalho, tá? Quem vira seu amigo vai ser fora do trabalho que vai virar seu amigo. Pode ser que ele trabalhe junto com você e aí vocês virem amigos.
Mas no trabalho vocês são colegas de trabalho. Colegas de pô. trabalho. Então, É uma, isso outra é uma relação. relação de trabalho, né? é outra relação, Amigos, né? amigos, negócios à parte. Até né? porque se um vira chefe do outro e não sei o que lá, Pois e aí é. como é que você fica, né? Pode Então, bagunçar ou pode ter privilégios, né? Se É, se ou os o- dois fazem o mesmo serviço, vai concorrer para uma vaga interna, Exato, né? é. Então isso cria um atrito ali, Sim, né? por isso que eu acho que, assim, o Band perguntou, né? Os primeiros momentos, cara, você está indo pro seu primeiro emprego, os primeiros experiências no geral, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é estar disposto a novas experiências, né? Guardar um pouquinho aí de lado a questão do conforto, estar disposto a estar desconfortável, porque primeira vez você vai ver coisa, você vai entrar para trabalhar de uma forma que é uma coisa que você não está acostumado. Então, normalmente você está acostumado a ficar de boa em casa, né? Levar bronca, né? Também. Vai então ser as levar primeiras bronca, broncas. prestar ser retorno, cobrado, né? Dar satisfação. Dar satisfação Feedback, né? pras O famoso pessoas. feedback. Feedback, entregar, cumprir um prazo, né? Um comportamento que se espera, você não está na sua casa, então você não pode ficar indo no banheiro e tomar café toda hora, porque isso não é, isso é sua hora de trabalho, né? Então, não tô falando que você não deva ir, mas tipo assim, você tá no início do trabalho, você tem que ganhar a confiança das pessoas, porque quem trabalha mais tempo, pô, vai no banheiro, vai não sei o quê, não tem problema, a pessoa entrega o que ela precisa, né? E o principal é isso, a entrega. Entregue o que se espera de você. Eu acho, né, o Igor pode até complementar ou divergir, eu acho que quando começa um funcionário novo na empresa, e você é o novo funcionário, as pessoas começam a se sentir um pouco ameaçadas pela presença ali de um novo cara. Porque às vezes o cara tá lá há alguns anos, está numa posição confortável, né? Tá ali fazendo muitos anos a mesma coisa. Aí chega um cara novo, que às vezes traz uma nova forma de trabalho, um novo método, começa a se destacar um pouquinho e, né, a pessoa começa ali a ficar numa fora da zona de conforto, né? Então, é muito importante realmente, assim, esse relacionamento, você se relacionar bem com as pessoas, mas entender, né, o ambiente de trabalho, entender que você precisa entregar, entender que tem algumas pessoas que realmente pode ter no ambiente de trabalho que vão divergir um pouquinho de você, mas se você está ali contratado para fazer o seu gerente está ali, você está entregando, seu supervisor, ou enfim, ou se você é um gestor, sua equipe está trabalhando, está fazendo, né, entregando o que é preciso entregar, tchau e bênção, né? Deu 18 horas ali, bateu o ponto, foi embora para casa feliz. Eu acho que assim, uma coisa interessante aí, principalmente para quem está tendo as primeiras experiências, é você de fato estar disposto a se entregar, né? Num ponto, deixar um pouco o orgulho de lado, né? Então, saber ouvir as broncas, tal, isso é muito importante. E, por outro, dar tudo de si naquilo que você está fazendo, por mais simples que seja. Né? Vestir a camisa mesmo da equipe, trabalhar como se a empresa fosse sua. Né? Acho que isso é algo muito importante e isso é algo que, quando o chefe vê, ele valoriza muito. Né? Falou, ó, esse menino, esse estagiário aqui, faz uma coisa simples tal, mas tudo que ele faz é com capricho, é bem feito tal. Isso você vai ganhando moral, ganhando confiança, vai crescendo, vão vendo que você está ali para trabalhar, para crescer, para se desenvolver. E isso te abre portas. Né? Não adianta, não tem outro caminho. Essa que é a verdade, é isso. Bem, tem uma parada, só para encerrar aí, que é o famoso senso de dono, que é o que você está falando. Né? O valor. Muitas empresas têm o senso de dono como um valor, um dos valores da empresa, né? Já vi. E eu acho assim, às vezes pode ser uma coisa difícil de entender. Pô, senso de dono, né? Ficar pagando pau pro dono, o que é isso e tal. Não, a empresa é do dono dele. A empresa é do dono, né? Então, o dono sabe como que ele quer que funcione. Se você entende... E quando eu falo dono, mas aí pode ser, né, a organização, né? São empresas maiores ali. Se essa organização da empresa funciona dessa forma, tem essa cultura organizacional, esse jeito de fazer as coisas, se você entra junto disso, você está no meio do cardume, vamos dizer no assim. No fluxo ali. No fluxo. Então, você está ali no que se espera daquela função. Então, o senso de dono... não é uma coisa que só o dono pode ter ou não é algo que você está fazendo de bobo. Você só está fazendo o que é esperado. Que o dono espera, que você se comporte dessa forma na empresa dele. E é muito engraçado, eu vejo só um comentário rapidinho, que você fala disso, e eu vejo assim, as coisas bem simples. Algumas pessoas falam assim, a empresa que eu trabalho,
o escritório que eu trabalho. E outras pessoas falam assim, minha empresa. O nosso escritório. Nosso escritório, nossa empresa, minha agência, Sim, isso já nossa diz agência. muito, né? Isso já mostra, assim, que é o que o Igor falou, que algumas pessoas realmente absorvem um pouco mais e entendem, assim, não, eu vou crescer junto e tal. Outras pessoas criam um pouquinho mais de distanciamento ali da empresa mesmo. Não, é meu trabalho, só vou fazer e vou embora. Né? Não, tanto que, assim, isso para mim é um sentimento que eu valorizo muito e eu tento levar ao extremo. E é tanto que eu refiro o escritório como o nosso escritório, Boa, sempre, né? Então, e eu acho que essa questão de sentimento de dono é você atuar como dentro da empresa da mesma forma que você atuaria se você estivesse por conta própria, se você prestasse o seu serviço por conta própria. Então, lá no escritório, os nossos clientes e tal, eu trato da maneira como se eles fossem meus clientes particulares, né? As estratégias, o que eu faço nos processos, a forma como eu tento receber os honorários, enfim, tudo isso é feito da maneira que eu faria exatamente se eu estivesse advogando para eles de maneira particular, né? Então, eu acho que isso é algo legal a se levar em consideração. Acho que isso é algo que abre portas e acho que isso é o caminho mesmo para um profissional que quer se destacar, enfim, e crescer aí dentro do mercado de trabalho. O senso de dono pode ser o senso de pertencimento, talvez. Sim, também, com certeza. Pessoal, acho que essa conversa foi bem legal sobre um tema importantíssimo, um tema que faz parte da vida de todo mundo. E se a gente conseguir levar para o Sênior Demolay, principalmente para o Sênior Demolay mais novo, para o Demolay ativo, que está nesse momento de entrar no mercado de trabalho, acho que ele vai conseguir extrair dessa nossa conversa excelentes dicas. Né? Com certeza. Vamos então para as nossas considerações finais? Bora lá. PJ. Bem, nós falamos muito, deixamos muitas dicas, né? Mas eu quero falar diretamente para os Sêniors Demolays, né? Para os nossos irmãos aí que atuam nos conselhos consultivos, principalmente, de levar para os capítulos. A gente fez aqui no nosso capítulo, no capítulo Belo Horizonte algumas vezes, mas de levar para os meninos meio que uma amostra de profissões, vamos colocar assim, né? Que são convidar irmãos que já estão no mercado de trabalho. O Bandieiro já está fazendo estágio, já está em fase de OAB, o Igor é publicitário, eu sou formado, trabalho com administração, com comunicação, temos irmãos que são médicos, engenheiros, etc. Então, vamos aproveitar o nosso know-how, né, aquilo que nós temos de melhor na Ordem Demolay, que são os nossos membros, né, a nossa mão de obra, levar esses irmãos de volta para os capítulos e para os meninos, para os irmãos que estão em fase de vestibular, que estão em fase de escolher a sua profissão, ou até que já estão ali começando os primeiros períodos de faculdade, ou até os períodos finais ali, já estão terminando a faculdade, mas eles não sabem direito o que quer fazer no mercado de trabalho. Eu acho importante convidar esses irmãos, levar eles para dentro do capítulo e falar, olha, eu trabalho, eu sou médico, medicina, minha área é assim, tal, foi difícil começar minha carreira. Eu sou advogado, montei meu escritório, mas antes de montar meu escritório eu fiz estágio, fiz isso, o Igor, eu sou publicitário, trabalho com essa parte da publicidade, etc, etc. Eu acho que isso é muito importante, então fica essa dica aí para os irmãos que nos assistem, principalmente os Sêniors Demolays, né, e aqueles que já têm a sua carreira profissional um pouco mais estável. Vá nos capítulos, mostre para os meninos que a Ordem Demolay te ajudou também a escolher a sua profissão, te ajudou na sua carreira, mas mostre para eles um pouquinho do mercado de trabalho, um pouquinho ali do caminho das pedras, por assim dizer. É o que eu deixo hoje nas minhas considerações finais, e é isso aí. Bom, Igor Ritter no LinkedIn, lá você vai ver todo o meu perfil de trabalho, tá? E eu vou... Quem quiser dicas para saber se o currículo tá legal, só chamar no inbox lá. Boa. É isso aí. Colocar essa aí à disposição. Ganharam uma consultoria de graça. Por tempo limitado, tá? Não vou falar até quando. Bem, por tempo limitado, 2 consultorias. Até eu encher o saco. Pessoal, agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Agradecer mais uma vez ao Estúdio Leste, que nos recebe aqui com essa estrutura incrível. E pedir para que vocês participem conosco lá no Instagram Demolay Alumni Brasil. Mande aí sua sugestão de pauta, mande sugestão de convidados, enfim, a gente está aqui para ouvir o que vocês querem e colocar essas ideias em prática.
É isso aí, sucesso a todos e transmissão encerrada. Pô!